Olá, pessoal. Esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintinho de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu sou Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso. Bem-vindos todos à nossa primeira live aí, né, do Passando Visita, a discussão de um caso clínico. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas a todos que estão presentes aí na nossa live, porque é a primeira vez que a gente está fazendo, a gente teve uns probleminhas para poder botar de pé aqui, tá certo? O Fábio está com essa cara grande aí no vídeo, porque ele está gravando no consultório, no celular, tem um problema no computador, tá certo? Mas a gente aí pede desculpas, mas o que importa mesmo é a gente ter um momento aqui de discussão, um momento de descontração e fazer o que a gente gosta, que é discutir clínica médica e trazendo para vocês hoje um convidado, né? Lembrando que a gente abriu as portas do Passando Visita para que alguns dos nossos ouvintes mandassem os casos para discussão. E um que não teve medo de se expor aqui, né, é o Carlos Bonasso Filho, né, que mandou um caso aqui muito instigante para a gente discutir. Ô, Carlos, conta para a gente, cara, um pouquinho da sua história aí, de onde você vem, onde você está, o que você faz da vida, meu? Fala, professor. Um abraço aí para todo mundo que tá ligado, principalmente aí o pessoal do Passando Visita. É um prazer estar aqui com vocês, estar do lado dessas feras aqui que sempre foram meus exemplos desde o começo da clínica médica. Inclusive, eu via antes de entrar na clínica médica e é um prazer muito grande. Bom, eu sou formado pela São Camilo, aqui em São Paulo. Sou clínico, fiz clínica médica pela FAMERP. Tive a honra aí de ter vocês como... Ih, Bruno, é marmelada, cara. Você chamou um cara que foi ex-residente nosso, cara? Com certeza, né? O primeiro episódio a gente tinha que pisar em terreno seguro, né? A gente não podia se arriscar, né? Entendi. Tô brincando. O caso do Carlos é bom mesmo, não foi por isso, não. Também, você fez faculdade na São Camilo, então, meu? É isso? Isso. E fiz faculdade na... ano? Formei em 2019, aí depois servi um ano na aeronáutica, e aí fui para Rio Preto. Inclusive, saudades de Rio Preto aí. Grandes amigos. Aqui é um calor desgraçado, cara. Você tem saudade daqui mesmo, meu? A gente só valoriza depois que vai embora, né, professor? Aqui em São Paulo, essa loucura. Tô aqui em São Paulo agora, né? Tô fazendo cardiologia no Instituto Dante Pazanese. Tô no R4 agora. Logo acabando a cardio aí também, se Deus quiser. É isso aí. Se juntou ao lado negro da força, como eu digo, né, meu? Depende do ponto de vista, né? Brincadeira. Eu falo que eu sou um cardiologista frustrado, cara. Depois eu conto. Eu acho que eu contei essa história, mas em outro momento eu reconto que eu ia fazer cardio, aí eu vi a luz e fui nefrologista. Será que ele vai abandonar a clínica agora, então? Nada, que isso. Só operação? Não, precisa ser um bom clínico, antes de tudo, né? É isso aí. Ó, deixa eu fazer um comentário aqui, né? Não é demagogia, não. O Carlos é um dos nossos residentes que marcou, né? Então, assim, ele passou na enfermaria de clínica, de Emerson. Eu não sei nem se o Bruno sabe essa história. E no final do estágio, ele juntava cartinhas dos pacientes que deixavam assim, agradecendo, sabe? Então ele tinha... tinha um fã-clube. Paciente. Ô, Fábio, eu achei que você fosse falar que ele marcou, cara, sabe o quê? Um gol. Que ele falou aqui em off, que ele tava faltando a pelada lá do Dante, cara, do futebol. Eles fazem de quinta lá, cara, para vir aqui no Passando Visita. É verdade esse negócio aí, cara? É verdade, professor. Desfalquei a pelada aqui. Inclusive, o R igual meu Thiago, que foi meu R igual na clínica também, tá segurando as pontas lá. Não é fazedor de gol igual eu, mas dá pro gasto. Então tá bom. Eu acho que você tá mais pra zagueirão, hein, velho? Cara, você sabe que assim, a melhor pessoa que eu já vi jogar futebol até hoje foi o Fabinho, viu? O Fabinho é um ótimo jogador. No FIFA, sabe? No FIFA ali, não é a única coisa que ele sabe jogar. Fiquei sabendo que ele tem 2 pernas esquerdas. E é destro, né? Pessoal, mas antes, vamos parar com esse lenga-lenga e vamos bater um papo aqui, que parece que tem um caso legal aí que o Carlos vai trazer pra gente, que vai ser o nosso relator e vai jogar pra galera aqui pra gente discutir. Tá certo? Eu, como sempre, vou ficar rebatendo a bola para vocês três aí e de vez em quando vou dar uns pitacos. Tá bom? Bora, Carlos! Bom, vamos lá. Eu vou jogar um caso aqui para quem sabe, né? Então vamos discutir um pouquinho. Esse é um caso que a gente pegou lá na enfermaria, a antiga enfermaria do Fares, né? Que era a nossa enfermaria de clínica médica, e
e um caso bem legal, desafiador, que fez a gente pensar bastante e aprender bastante também com o caso. Eu vi aqui, Carlos, que é um paciente masculino, de 46 anos, que é um trabalhador rural. É isso? Isso, é um paciente masculino, 46 anos, ex-trabalhador rural, né? Já estava aposentado. E ele foi admitido lá na emergência do nosso hospital com uma queixa de que 4 dias ele vinha com uma prostração, episódios de febre de até 39 graus e uma dor lombar à esquerda, que irradiava para a região do flanco esquerdo e para a região da fossa ilíaca esquerda. E ele referia no período também uma redução do volume urinário, mas sem hematura, sem disúria ou polaciúria associada, né? De antecedentes pessoais, era um paciente hipertenso, tinha o diagnóstico de hipertensão há pelo menos 5 anos, diabético tipo 2, insulino dependente já há pelo menos 10 anos, e tinha uma doença renal crônica não dialítica. Dizia que já sabia ter algum certo grau de comprometimento renal há pelo menos 3 anos. Quando ele descobriu esse comprometimento renal, quando ele teve um quadro de AVC isquêmico, há 3 anos da admissão, mas que, segundo ele, não ficou com nenhuma sequela. Era um paciente que, de vícios, ele era tabagista há 30 anos maço. De medicação de uso contínuo, ele fazia uso de AS, 100 mg, fazia uso de atorvastatina, 80 mg, losartana, 50 mg de 12 em 12 horas, e metformina, 500 mg 3 vezes ao dia, totalizando aí 1.500 mg dia. E uso de insulina NPH, 20, 15, 20, não fazia uso de insulina regular, e esse uso da insulina dele era um pouco errôneo aí, tinha uma má adesão à insulina, tá? Beleza. Tem bastante coisa pra gente conversar aqui, cara, eu acho, cara. Tá certo? E eu vou jogar a bola já, Carlos, já te interrompendo e já rebatendo aqui. Você sabe que o Fábio jogava tênis, né? Tá certo? Sim. Então, a primeira bola vai uma paralela de esquerda agora pro Fábio, tá certo? Ô, Fábio, abre aí e o que você consegue resumir e pensar em hipóteses diagnósticas dado o contexto desse paciente. Então, assim, a respeito da questão de discussão das comorbidades, a queixa do paciente é uma dor lombar à esquerda, né, Carlos? Isso. Com irradiação para a região hipogástrica. Essa, assim, pensando bem simplista, essa história, né, então eu não lembro deste caso particularmente, mas a história, pensando assim mais simples, iríamos partir para uma investigação aqui de paciente com um quadro agudo, eventualmente infeccioso, ou de uma pielonefrite, ou pelo menos de litise renal, né? Febre ele apresentou, me corrija aqui que eu estava... Sim, febre alta, né? Isso que é interessante também, né, Fábio? Quadro agudo de febre, febre acima de 38,5, né? Difícil pensar em outra coisa sem ser infecção, né? Sim. Ainda nos diagnósticos mais simples, Ricardo, o Fábio comentou aqui de infecção urinária e provável nefrolitise, né? Que eu acho que são duas hipóteses muito coerentes e de um pensamento mais simples. Você tem alguma coisa a acrescentar, Ricardo, aí? Não, acho que quadro agudo, né, com dor lombar à esquerda e irradiado até para a fossa ilíaca, né? Quer dizer, né, o trajeto, acho que a primeira hipótese é essa mesmo, ainda mais num paciente que é vasculopata, aí, né, diabético, renal crônico, quer dizer, ele já tem uma deficiência imune provavelmente associada, então aumenta o risco dele ter infecção também, né? Eu fiquei impressionado, não sei se o Fabinho quer comentar alguma coisa, que ele tem 46 anos e já tinha mais de 10 anos de diabetes, né? Começou cedo com diabetes, não sei se ele era obeso, se tinha alguma outra coisa, e já insulina dependente, assim, né? Pô, cara, se a gente beleza, na discussão da etiologia do eventual do diabetes do paciente, não estou vendo aqui, ainda não veio o exame físico para a gente avaliar a questão de se ele tem obesidade centrípeta, né? Então, assim, o histórico lá no diagnóstico, se ele teve perda ponderal associada. Mas é curioso que ele está numa faixa etária de início da doença que seria, vamos dizer assim, ele é mais velhinho para CDM autoimune, seria o tipo 1, e realmente muito novo se você for pensar no diabetes tipo 2.
Ele está naquele gap etário que hoje a gente vai pensar num LADA, que também é autoimune, né? Uma variante do tipo 1, ou eventualmente um paciente com um genótipo muito pronunciado para resistência insulínica, né? Em alguns casos evoluem rapidamente para deficiência, para insulinopenia, que chama-se diabetes Flatbush, certo? Agora, o fato dele ser diabético, independente se tipo 1 ou 2, né, e suas variantes, o fato de ele ser um diabético mal controlado, já tem doença renal crônica, ele deve ter glicosúria, né, porque alguém poderia colocar aqui, puxa, você está falando de infecção urinária em um homem razoavelmente jovem, certo? Então, é muito infrequente a gente pegar infecção, né, pielonefrite, em homens nessa faixa etária, que ele tem aqui um fator facilitador, né, que é a questão de ser diabético e mal controlado. Ainda nessa linha, Fábio, né, acho que é importante a gente ressaltar isso que você comentou, né, infecção urinária em homem, tá certo? É incomum, infecção urinária em mulher, de longe, é mais comum. Né? E aí, Bruno, né, infecção urinária em homem, a gente sempre lembra da possibilidade de o paciente ter alteração estrutural, né? Ou vai ter nefrolitíase, ou vai ter alguma alteração estrutural do trato urinário, e aqui no contexto, nós não temos outros dados ainda, né, ele tem um fator facilitador, né, que o Fábio e o Ricardo ressaltaram, que é o diabetes, né? Mas eu queria, Bruno, que você só relembrasse aqui para os nossos ouvintes, né, para quem está nos assistindo também, a questão da doença renal crônica, né, Bruno? Doença renal crônica, né, as duas principais causas no mundo inteiro são diabetes e hipertensão arterial, né, mas como é que é a história natural, Bruno, da doença renal crônica no diabético? Assim, todo mundo que tem diabetes vai desenvolver doença renal crônica? Doutor, eu queria só comentar uma coisa antes dessa pergunta, né, aproveitando a história que o Carlos contou. Umas 3 semanas, talvez um mês atrás, eu discuti com os meninos da residência uma aula de infecção urinária, né? E, assim, quando eu fui convidado para dar aula, eu falei, esse tema é muito chato, né? Chato porque, assim, é batido, não tem nada de novo. E, assim, antes de eu saber o que tinha de novo, eu coloquei como título da aula, infecção urinária, o que há de novo, né? E aí eu fui procurar na literatura, nos últimos 3 até 5 anos, aconteceu bastante coisa diferente em infecção urinária, né? Coisa diferente, assim, não é que a roda foi descoberta, mas, assim, por exemplo, desses sintomas que o paciente apresenta, né? E hoje em dia a gente tem não é uma coisa nova, a gente tem cada vez mais trabalhado com sintomas e valor preditivo, né? Se o sintoma estiver presente, qual que é a chance dele ter a doença. Inclusive, por exemplo, a dor lombar, a presença da dor lombar num quadro sugestivo de pielonefrite aumenta muito a possibilidade que esse paciente tenha pielonefrite. Por sinal, Bruno, o rim dói, Bruno? Não, o rim não. A rim não cápsula dói, né? O rim não dói. O rim não dói, mas a cápsula dói, porque às vezes inflama, dilata, às vezes pega a própria cápsula, né? Uma das coisas que eu achei interessante foi essa. E a outra coisa interessante é que a nomenclatura vem mudando. Que antigamente, por exemplo, o que era infecção urinária não complicada? A infecção urinária em mulher jovem que não estivesse grávida. Tudo o resto era complicada. Alguns conceitos mais recentes, inclusive na literatura internacional, né, que a gente pode ver no UpToDate, já fala o seguinte: infecção urinária complicada é uma infecção que você tem repercussão sistêmica. Você tem acometimento do quadro geral, que o paciente tem calafrio, fica prostrado. Faz mais sentido isso aí pra gente, né, como termo. Então, assim, eu só queria abrir esse parênteses antes de responder a pergunta do Dr. Hermes, que algumas coisas novas estão acontecendo, inclusive exames, né, com detecção rápida de germes para você, para ajudar na escolha e até na troca de antibiótico. Então, tem algumas coisas novas em infecção urinária também interessantes. Bom, em relação ao que o Dr. Hermes falou, talvez uma das formas mais, assim, fáceis e didáticas de entender a evolução da insuficiência renal, claro que tem várias causas, né, da insuficiência renal crônica, seja o diabetes. Por quê? É uma das doenças que você tem documentado as fases de evolução. E muitas vezes, quando o paciente faz diagnóstico do diabetes tipo 2, o paciente já tem 5, talvez 10 anos de doença. A chance dele já ter um acometimento renal é muito grande. No diabetes tipo 1, é um pouco mais difícil, porque geralmente ele descobre precocemente e ele já começa a tratar. Então, falando das fases aí, né, quando você associa o diabetes à evolução da doença renal, né,
A primeira fase a gente tem a hiperfiltração, que muitas vezes o rim, né, ele tem uma taxa de filtração glomerular até acima da esperada. Isso vai levar à lesão. Você começa com a microalbuminúria, você lesa o endotélio, né, os podócitos ali. Depois evolui para albuminúria ou proteinúria propriamente dita, e aí já começa a ter alteração da função, que a gente consegue medir pelo clearance e pela creatinina. Então a gente tem bem documentado essas fases da doença. E quando começa isso? A partir de 5, 6 anos de doença, a gente começa isso daí. Então, esse paciente, o Carlos não falou para a gente ainda, mas provavelmente, um chute, né, que eu não sei o exame, ele já deve estar nesse estágio 4 aí da doença renal, 3 ou 4. Eu acho Então, que 4, porque... Então, vou puxar a orelha do Carlos aqui, Bruno. Né? Posso puxar a orelha do Carlos aqui, Bruno? Já? Não, devagar, porque ele é... Nada, vou puxar com força. Quando for apresentar um caso que tiver doença renal crônica, né, não é doença renal crônica não dialítica, a gente tem que tentar colocar dentre os estágios da doença renal crônica qual que o paciente se encontra, né? Então, a gente pode estimar a filtração glomerular através da forma de CKD-EP, e isso é importante, né, para a gente saber em que estágio que ele está. Porque o paciente pode ser doença renal crônica não dialítica com estágio 4, eventualmente até estágio 5. Ou pode ser uma doença renal crônica em estágio 3, tá certo? Então, a gente precisava saber isso. Mas eu vou ajudar ele, porque ele está na emergência, ele não conhece. A gente vai chegar lá. Mas eu gosto de... Você sabe que eu gosto de puxar a orelha, então vamos lá. Mas, enfim, depois a gente conversa sobre as medicações, que eu acho que tem bastante espaço para conversar sobre medicação nesse contexto. Né? Mas, Carlos, passa para a gente aí o exame físico. Bom, então, em relação ao exame físico do paciente, a gente percebeu que o paciente estava em regular estado geral, escorado 1 cruz em 4, desidratado 2 cruzes em 4, tinha um abdômen flácido, dolorosa palpação profunda difusamente, mais acentuado em região de flanco esquerdo, com um Jordano positivo à esquerda no exame físico, tá? Ele tinha o tempo de enchimento capilar preservado, a pressão era de 132/91, pressão arterial, frequência cardíaca de 103 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 16, foi feito um destro de 232 e estava febril com uma temperatura de 38. Nesse momento aí... Vocês fizeram algumas hipóteses diagnósticas, imagina, nessa hora, né? Exatamente. Acho que, primeiro, com a história, a gente já teve as mesmas hipóteses diagnósticas, né, colocadas aqui. Lembro que na condução do caso a gente pensou num quadro de pielonefrite. Na dúvida também em relação a talvez um quadro obstrutivo, né, de uma litíase renal, ou até também uma associação entre os dois, né, um quadro de nefrolitíase, ou ureterolitíase obstrutivo. Tá, isso aí, Carlos, é super importante o que você falou, porque se torna uma urgência médica máxima em urologia e nefrologia, né? Infecção urinária no paciente obstruído, tá certo? Você tem que tentar desobstruir. Bom, Ricardo, eu queria que você... Só queria a opinião sua de nefro aí nessa história. Com esses dados aí dele, assim, a história da dor irradiar para a fossa ilíaca esquerda, isso pode ser só da pielonefrite? Ou pode acender aí uma luzinha que talvez possa ter uma nefrolitíase, aí uma obstrução ureteral? Não, é justamente o que o Carlos comentou, Ricardo, né? Eu acho que acende uma luz vermelha, para falar a verdade, tá certo? Da possibilidade desse paciente estar obstruído, entendeu? E não tem sintomas de cistite, né? Assim, ele não tem disúria, polaciúria. Isso aí, cara, não espere esses achados clássicos de infecção urinária baixa prévia para poder ver um caso de pielonefrite, né? O clássico é começar com infecção em mulher, né? Infecção urinária baixa, assim, tá certo? Aumenta a irritação vesical, polaciúria, né? Enfim, urgência miccional, aquela disúriazinha chata. Aí a pessoa não dá atenção, uns 3, 4 dias depois, tem sintomas sistêmicos. Em homem, eu vejo mais acontecer situações como essa que o Carlos colocou aqui. Aí podemos pensar, às vezes, até em disseminação hematogênica, às vezes, né? Sim. Então, assim, o que eu queria de você, Ricardo, assim, já que você pegou a vez aí, o que você solicitaria de exame emergencialmente e se você faria outra hipótese além dessas que a gente colocou? Não, né, acho que a história já dirigia a gente para uma suspeita de pielonefrite, e tem punho percussão, né, dolorosa no exame físico,
né? Difícil pensar em outra coisa, né? Um quadro febril agudo, assim. E tá febril mesmo, né? 38 graus, não é história só. A frequência cardíaca um pouquinho alta, mas ele tá febril, então acho que é compatível aí com as hipóteses que a gente tinha feito, né? Então, a exame, para mim, sempre é hemograma, né? Tem que ter, primeiro lugar, hemograma, e depois, acho que a PCR a gente acaba ajudando, às vezes, se ela vem alta, né? Mas pode ter elevações por várias causas aí, mas a gente espera, né? Uma PCR alta. Então, 3 exames, Ricardo, vai lá. E essenciais na condição desse caso. Então tira o PCR, deixa creatinina e urina. Então tá bom. Hemograma, creatinina e urina. Beleza. Fábio, acrescenta mais 2. Não, eu acho assim, só um adendo do exame físico. O Carlo aqui, ele coloca, já com uma visão já de um bom clínico, alguns dados que são importantes. Porque pielonefrite, a gente tem que lembrar que 1/5 do débito cardíaco passa pelo... Então, infecção, que ainda que a gente na maioria das vezes veja em jovens, eu tenho mais medo de septicemia no paciente com pielonefrite do que, por exemplo, com pneumonia. Né? Então, assim, ele coloca aqui tempo de enchimento capilar, frequência cardíaca, PA, certo? Na verdade, o que ele está colocando é se há ou não sinais ali já iminentes de, eventualmente, o paciente estar séptico ou que ele está evoluindo num quadro. Esse é um paciente que tem, de literatura, obrigatoriedade de você pedir exame de imagem, né? Então, lógico que a gente vai esperar a confirmação diagnóstica, né, com a urina 1. Eu pediria urocultura aqui já, porque nós vamos ter que trabalhar precocemente com a introdução de antibiótico, e a gente perde muito da chance de conseguir isolar, às vezes, o germe se a gente prescrever o antibiótico, ainda que seja só uma dose, né, antes da coleta de cultura. Então, hemograma, creatinina e urina, o Ricardo falou. Urina 1. Você acrescentou urocultura e mais o quê? De exame de imagem, se a gente for seguir pela literatura, que seria padrão ouro, seria uma tomografia sem contraste. Tá, tomografia sem contraste, você quer. Ô, Bruno, tá certo? Você é o nosso sepsis boy aqui, né? Tá certo? Esse paciente não sou mais, agora. Não é mais, mas continua sendo aqui no nosso coração. Tá certo? Esse paciente tem critérios de sepsis, Bruno? Essa pergunta é interessante, porque assim, depende do que a gente usa. Se a gente usar o Quicksulfa, provavelmente, quanto que é a frequência respiratória dele? 16, professor. Não tem. Mas esse é o paciente que, por exemplo, o Carlo, como um ótimo clínico, um dos melhores residentes que a gente já teve até hoje, ele viu que o paciente não está bem. Mesmo não tendo os critérios do Quicksulfa, ele viu que esse paciente é aquele paciente que você precisa ficar do lado dele, porque o paciente está inflamado. Talvez a única coisa que chama a atenção é que ele esteja taquicárdico, 103, né, Carlo, que você falou? Isso. Ele está febril. Ele está febril, está febril também. Mas assim, aquele paciente, eu tenho certeza, o Carlo viu, falou assim, esse paciente não está bem. Ah, mas não tem o Quicksulfa, não tem o SIRS, mas o paciente não está bem. Esse paciente precisa de um atendimento mais próximo, eu preciso ficar do lado dele, colher rápido as culturas, como o Fabinho falou, principalmente urocultura, fazer antibiótico precoce, expandir ele, que ele está isso que eu ia perguntar, Bruno. Fábio, que é só urocultura. Você colheria um par de hemo nele, cara? Doutor Emerson, é outra pergunta boa. Assim, você está fazendo pergunta boa. Porque, assim, a hemocultura não muda tratamento e desfecho no paciente com pielonefrite. Problema. Quando tem sepse, entra no pacote colher hemocultura. Né? Entra no pacote. Então, esse paciente, eu colheria hemocultura, não vai mudar meu tratamento, exceto se eu tiver, né, um gram positivo aí na hemocultura, mas se for um gram negativo, não muda. Ou seja, por exemplo, se o mesmo germe for no rim e no sangue, não muda o tempo de antibiótico, desfecho, nada. Mas esse aí eu colheria, Beleza. Então, nós estamos falando dos exames essenciais. Hemograma, creatinina, urina 1, urocultura. O Bruno quer acrescentar um par de hemo. Não, mas eu não pedi os meus ainda. Calma. Eu pedi foram influenciados, eu não pedi os que eu queria. Eu não deixei ainda. Tá certo? Um par de hemo. O Fábio quer um atomo, não quer um ultrassom, pessoal. O Fábio quer um atomo. Né? E o Bruno tem que ganhar um bônus aqui, que ele quer pedir mais exame. Se é que precisa, para falar a verdade, para cuidar desse doente inicialmente. Formar o protesto, não é que eu só pediria esse, mas o Emerson só me deu 2. Não, só te dei 2. Ele me deu nenhum, ele me influenciou a pedir os que ele queria.
Não, Pois é. É o protocolo, é o protocolo. E aí, Bruno, você quer mais alguma coisa, cara? Mesmo, de coração. Ó, o que eu aprendi quando eu era residente da Neve? O Carlos, não precisa ficar preocupado, não, que eu já tomei um monte de bronca do Dr. Emerson. Hoje em dia eu sou amigo dele, admiro ele, gosto dele, Faz mas ele já pouco tomou um tempo que monte de ele é meu bronca amigo, já. Carlos, fica sossegado. Então, assim, não precisa preocupar que bronca, e ele era mais bravo antigamente. Agora Eu sou ele um pai pegou hoje, ele na cara. melhor fase. Eu conheço histórias, hein? O Bruninho fez psicóloga, teve que ir na psicóloga na época da residência. Tá. O que ele me ensinou, viu, Carlos? Assim, tem coisas que um paciente renal crônico são muito importantes e o paciente pode morrer. Então, são coisas urgentes que você tem que resolver. Uma delas é o potássio. Falou com o paciente renal crônico, você tem que pedir potássio. Eu sei que ele não foi por hipercalemia, mas esse paciente precisa de potássio. E uma gasometria. Porque além da provável acidose que ele tenha pela sepse, ele deve ter uma acidose associada à doença renal dele. Então, esse paciente eu pediria uma gaso e pediria potássio também. Eu acrescentaria esses 2 exames aí. Beleza, eu acho que a gente tem bastante coisa aqui. Se o Carlos tiver todos esses exames, acho que vai ajudar a gente aqui a fazer um raciocínio clínico para confirmar as hipóteses. E eu estou achando muito estranho que o Carlos trouxe um caso de infecção urinária aqui, né? Que teoricamente ele falou que é coisa muito simples, né? Mas tudo bem. Eu tenho uma pergunta. O que eu estou pensando aqui? Daqui mais 3 minutos a gente encerra o caso. Eu quero saber o que nós vamos conversar, porque Pois é. já vai. Ó, A gente vai falar do Palmeiras depois, fica Tô sossegado. esperando a casca de banana. Ô, Carlos, joga aí, cara. O que você tem aí, meu? Ô, Emerson, antes ele falar rapidinho Ó, o só. Fabinho quer falar. Não, é Como só sempre. Fala aí, Bruno. Fala aí, Fábio. Fabinho. o seguinte, porque nesse momento a gente não tem os exames ainda. E imagino que o caso vai complicar, senão o Carlos não teria vencido o concurso que o Bruno, que foi o eleitor aí, né? Mas, Fabinho, tiveram mais de mil candidatos, Fabinho. Fábio, só uma coisa, assim, uma coisa importante, que eu não sei se é isso que você vai falar. A gente vai solicitar os exames, mas nós estamos numa sala de emergência e a gente precisa tomar algumas atitudes. Tá certo? Acho que é isso que é importante, eu queria que você reforçasse, Fábio. Não, sim, porque assim, se nós estamos pensando aqui em sepsia, lógico que a gente vai pensar, pedir os exames de disfunções orgânicas, né? Então, assim, a gente avalia a parte hematológica pelas plaquetas no hemograma, a avaliação de função hepática, bilirrubina, se a gente fosse estender aqui o SOFA, certo? Mas eu queria chamar a atenção que essa gaso que o Bruninho quer pedir, pensando em sepse, ela teria que ser arterial com lactato. Se nós não considerarmos aqui a questão sepse na jogada, tipo um homem diabético com pielonefrite, essa gaso, se é para avaliar a complicação da descompensação de doença renal, pode ser venosa, certo? E isso faz diferença, gente, porque é muito desagradável, como paciente, você ter sido coletado uma gaso arterial, tá? Então, só para reforçar para o ouvinte, para avaliação de PO2 e de lactato, tem que ser gaso arterial. Para avaliação de pH, bicarbonato, PCO2, pode ser gaso venoso. Beleza. Você dá antibiótico de cara, Bruno e Fábio? Como é que vocês fazem? Opa! Opa! Então, beleza. Então, me escolhe um antibiótico aí. Folheou os exames, mandou para o laboratório, sapeca o antibiótico aí, Bruno. Ó, outra pergunta boa. Assim, eu dei sorte, não foi... Claro, eu que escolhi o caso, mas assim... Você e eu tinha acabado de tudo, uma né, revisão cara? de infecção urinária. O que acontece? Ó, interessante. Assim, eu mandei 10 questões para vocês para eles responderem antes da aula, para eles estudarem, né? Aí eu perguntei, qual que é o perfil de resistência antimicrobiana no principal hospital que você trabalha, né? Aí eu tinha que saber a pergunta, eu fui atrás, enfim. A gente tem que cobrir gram-negativo, principalmente entérico, então a gente tem que cobrir E. coli, né? E a gente vai acabar dando uma cefalosporina, né? Ou uma quinolona. Esse é o... Só que aí, eu descobri uma coisa bem interessante, né? A gente já tem um nível crescente de bactérias produtoras de beta-lactamase, os ISBL, né? E que estão vindo da comunidade. E em alguns lugares chega a mais de 20%. Isso é importante porque, se a gente pensar nos germes comuns, a gente tem que pensar no mais comum. Nesse caso, eu daria ou uma quinolona ou uma cefalosporina terceira geração, por exemplo, ceftriaxona. Só que eu preciso pensar, talvez esse paciente não está tão grave, ele é grave, mas não é um paciente que chegou, não está precisando de vasopressor, tudo. Mas talvez um paciente muito grave, eu já preciso cobrir esse ISBL para depois escalonar se for o caso. Esse caso, né, eu daria uma cefalosporina de terceira geração, eu daria depois de escolher as culturas, ceftriaxona. Mas só até no interior de Goiás, ISBL, viu?
no interior de Goiás é ceftriaxona interna. Chegou febre, dor lombar, ceftriaxona A gente interna. não é patrocinado aqui, mas daria um Rocefin e pronto, acabou, não é isso, Fábio? Pelo não, pelo sim, Rocefin, né? Não é bem assim, mas tudo bem. Então tá bom. Bom, ó, colheu as culturas, colheu os exames, ceftriaxona na veia, 2 gramas, tá certo? E aí você tem o Carlos, os exames que o Fábio pediu aí? Sim, vamos lá. A conduta ali na emergência foi realmente a coleta das culturas, né? Hemoculturas e urocultura. Foi procedido antibiótico terapia com ceftriaxona mesmo, cefalosporina de terceira geração, e foi optada por hidratação, visto que o paciente se encontrava na vigência de um quadro infeccioso, aí vinha no exame físico desidratado, e já com sinais de diminuição do débito urinário, se pensou também que ele podia estar num contexto de lesão renal aguda associada também. Dos exames laboratoriais, vamos ao que vocês pediram aqui, então. Um hemograma com HB de 10, uma anemia padrão normo-normo, um VCM de 86, um HCM de 28, uma leucocitose de 18.500, com desvio à esquerda, tinham 9% de bastões, e uma plaquetose, 550 mil de plaquetas. Um PCR elevado de 104, com uma urina 1 com mais de 1 milhão de leucócitos e nitrito positivo. E a função renal, ele tinha uma creatina de 2,6, dava uma taxa de filtração aí estimada de 30. A gente conseguiu, nesse momento aí, enquanto isso, acessar exames anteriores que o paciente tinha feito ambulatorialmente. Tinha uma creatina basal de 1,8, com uma taxa de filtração glomerular estimada aí de 46. Que aí vinha aí nesse momento que a gente já vê que ele já tinha um grau de comprometimento e já se encontrava no estágio 4 lá que o Bruninho comentou, né? Estágio 3, só para corrigir um pouquinho. Estágio 3A, na realidade, né? Eu digo estágio 4 da evolução da doença renal do diabetes, mas da doença renal crônica é estágio 3A, né? Isso, o basal dele seria 3A, né? Com 46 de filtração glomerular, quase 3B, né? Isso, 3, quase, batendo na trave ali. E agora, talvez, eu não gosto dessa palavra, mas agudizado, uma taxa de filtração glomerular de 30. Isso, em relação aos eletrólitos, ele tinha um sódio de 135, tinha um potássio de 5, e uma gasometria venosa vinha com pH de 7,31, com bicarbonato de 14, um PCO2 de 37 e um cloro de 99. Foi optado. Ninguém pediu cloro aqui, meu. Por que você quer cloro, cara? Foi o que o pessoal pediu lá naquele. Que pessoal pediu, rapaz? Eu tô dando essa pecada na cabeça. É o kit. É o kit Onion Gap, mas tudo bem, tá certo. Não vou encher o saco mais, não. Os residentes lá do HB são treinados, né, professor? Então beleza. Pessoal, chama muita atenção a anemia, e aí pode ser anemia da doença renal crônica de base, né? Isso é curioso, porque teve um estudo que a gente teve a oportunidade de fazer há muito tempo atrás aqui no hospital, que o critério de inclusão eram pacientes diabéticos com filtração glomerular abaixo de 60, e a gente tinha que buscar os pacientes anêmicos. Eu falei, não vai achar ninguém. E, surpreendentemente, a gente achou um monte de gente. Então, filtração glomerular de 45, 46, o paciente pode ter anemia, sim. Né? Então, seria curioso saber como era antes, né? Mas, de qualquer forma, pode ser anemia pela doença renal crônica aqui. Uma inflamação muito importante, com PCR dos maiores que eu já vi, de 104, que é realmente muito elevado, né? E uma acidose metabólica aqui, né? 14 de BIC, 37 de PCO2, né? Que a gente pode até destrinchar um pouquinho aqui depois, e um cloro de 99 aí. Enquanto o Bruno é o nosso sepsis boy, tá certo? Tá? O Fábio, Bruno, é um dos caras que eu acho mais interessante para discutir a acidose. Mas antes de discutir a acidose, você quer fazer um fechamento aí desses exames, Fábio? Então, você já começou comentando, né, que ele tem uma anemia normo-normo que você coloca na conta, eventualmente, da doença renal, né, deficiência de eritropoetina. Mas não nos esqueçamos de uma entidade que pode estar coexistindo aqui, que seria uma anemia inflamatória, né? Isso, mediado por qual componente que é, Fábio? Né? Então, como é que é o nome? Repete aí, Fábio, que for ruim.
Então, se ele não consegue, é um paciente que não consegue fazer mobilização dos seus estoques de ferro. Isso, hepcidina, né, Fábio? O nome anemia de doença inflamatória é melhor do que um termo que às vezes é até mais popular, que é anemia de doença crônica, porque pacientes agudos também podem apresentar anemia. O termo doença crônica não é muito legal. O que chama atenção é que quando eu falei aqui agora, há uns minutos atrás, que no hemograma, num paciente séptico, a gente usa muito como termômetro de disfunção hematológica a plaquetopenia, né? Porque muitos pacientes sépticos podem evoluir com CIVD. E esse paciente tem algum grau de plaquetose. Não é porque ele está inflamado, não é porque ele tem doença renal crônica que ele não pode ter ferropenia, certo? Então, assim, que a gente costuma ver, né, às vezes, plaquetose nos pacientes com anemia. Aí você fala, bom, mas na anemia da ferropenia não seria mais microcítica, certo? Eventualmente, a gente está vendo aqui o VCM, né? O VCM, ele, num paciente com anemia mista, ele pode eventualmente não estar o clássico do que a gente observa como nos livros, né? Ele tem uma doença renal crônica que está descompensada, né? Talvez o termo mais interessante seja esse, né? Também não gosto, igual o Emerson, do termo agudizada, né? Doença crônica virar aguda, né? Até do ponto de vista semântico. E ele tem uma acidose metabólica. Tem acidose e acidemia, né? Eu gosto de falar desse jeito porque o aluno fala assim, né? O que define acidose metabólica é o bicarbonato baixo. Se eu tenho bicarbonato baixo, posso até pegar normal. O paciente tem acidose metabólica. Pode estar compensada por uma alcalose respiratória, né? Mas aqui ele tem acidose e acidemia, né? E eu fiquei muito curioso, eu não tenho essa informação, porque eu acho que não foi pedido, o lactato. Porque, vamos lá, ele pode ter o mais óbvio que é pensar que essa acidose é da descompensação da doença renal, né? Agora, ele é um paciente que faz uso de metformina. Boa, Fábio, boa, bem lembrado, Fábio. De metformina, talvez ele já não devesse, não deveria, porque a gente fala assim, né, metformina, num paciente que tem um clearance de creatinina estimado menor que 45, ele pode usar até 1 grama de metformina, e menor que 30, a gente tem que suspender a medicação pelos riscos de acidose lática. Então, assim, se não bastasse a chance de ter hiperlactanemia por um fator de sepse, ele pode ter hiperlactanemia, o que a gente chama de acidose lática tipo B, né? Existe a A, que é do metabolismo anaeróbico, que é o clássico, igual o exemplo da sepse, o paciente que tem instabilidade hemodinâmica. E a gente tem a acidose lática por redução, né, da atividade de metabolização do lactato hepático, certo? E a maior parte das causas são medicamentosas, né? Então, assim, a metformina é clássica disso. Então, eu acresceria aqui, de novo, uma gase arterial com lactato por esses motivos. Tá bem lembrado por conta da metformina, né? Quase que passa batido aqui, o Fábio lembrou bem. Ô, Carlos, você não falou do exame de imagem, cara. O que foi feito? Então, nesse momento, enquanto as condutas iniciais eram dadas, saíram os exames laboratoriais, a gente precedeu o exame de imagem, e naquele momento teve um problema no hospital que estava sem tomografia de abdômen, Fabinho. Estava sem tomografia e a gente precisou fazer um ultrassom mesmo. Aí, nesse ultrassom, foi evidenciado um rim esquerdo de aspecto globoso, exibindo uma ecotextura heterogênea de seu parênquima, com sinais de espessamento urotelial, apresentando imagens ovalares hipoecóicas, mal definidas no córtex e no córtex renal, que podiam corresponder com coleções bioecogênicas, abscessos renais. Puta, cara, isso aí eu vou te falar. Precisa de tomo. Ultrassom, realmente, você vai ficar um monte na dúvida, para poder fazer diagnóstico de abscesso, a gente vai precisar de tomo, né? Eu concordo com o Fábio nesse momento aí. O que eu acho que dá para falar importante aqui, Carlos, é que aparentemente esse doente não tem uma pielonefrite obstrutiva. Exato. Tá certo? Então, que seria uma urgência urológica, né? Mas precisava de um atomo nesse paciente aqui para poder ter esse diagnóstico. Ô Bruno, você quer contribuir um pouco aí, Bruno? Você faria alguma coisa diferente, cara, do que foi feito? Só complementa, não sei se você quer falar isso, mas por que atoma, assim? O que era? Eu sei que ia ver melhor os abscessos, mas isso muda a conduta?
Não sei se o Bruninho vai responder, mas o Carlinhos. Pode falar. Não, senão o Emerson vai falar demais. Fala aí, Bruninho. Não, cara, porque eu acho que assim, ó, o mais importante nesse momento é ver se tem obstrução ou não. Se tiver abscesso, dependendo do tamanho do abscesso, vai mudar a conduta. Mas você, por exemplo, abscesso maior que 5 centímetros, geralmente você tem que fazer intervenção. Mas você não vai fazer intervenção nas próximas 6 horas, provavelmente. Talvez nas próximas 12, 24 horas, né? Mas agora, se tiver obstruído, você tem que fazer intervenção já. Na próxima, assim que tiver pronto o centro cirúrgico, entendeu? Acho que essa é a diferença. O doutor Hermes talvez tenha falado aí, porque para descartar realmente se ele está obstruído, o ultrassom ajuda muito. Mas a tomografia é o padrão ouro, como o Fabinho falou. Agora, o abscesso, realmente, você não faz diferença naquele momento, na emergência, ali nas primeiras 6 horas, mas você vai fazer diferença no tratamento depois. Não sei se eu te respondi. Ricardo, eu tirei um urologista uma vez, meia-noite da cama, para vir desobstruir uma paciente. O cara que está pé da vida comigo até hoje. Tá certo? Não, eu só falei para complementar para quem está assistindo, ouvindo, entender por que a gente está insistindo na tomografia, né? Aí tem até uma questão, Fábio, que a tomografia aqui talvez fosse até melhor, mas se a suspeita, talvez inicialmente um tomo sem contraste, né, e a gente pode até conversar sobre nefrotoxicidade de contraste, venoso, inclusive, num outro momento, mas se tiver indicação, mede contraste, olha o nefrologista falando isso, hein? Mede contraste, faz, tá? Porque isso vai fazer diferença no cuidado do doente, tá certo? Então, eu sou um pouquinho mais liberal quando vai fazer diferença no cuidado. Fala, Fabinho. Não, era só, vocês dois acabaram comentando, né, que na literatura o Emerson falou de contrastar em alguns cenários, mas em tese viu a carabina. Poderia ser sem contraste, e o que o Bruninho já adiantou, só salientar para quem está ouvindo, né, quem está vendo, um critério para você ter intervenção, né, os dois seriam o seguinte: a obstrutiva, que é imediata, que o Emerson e o Bruninho ressaltaram aqui, e uma que seria a punção guiada por tomo, naqueles pacientes com abscessos maiores que 5 centímetros. Então, assim, se o teu paciente tem um abscesso, microabscessos podem ser múltiplos, o tratamento ainda é um tratamento clínico, né, só antibiótico terapia. Agora, com um abscesso grande, né, então, assim, é uma baliza para você considerar a intervenção. Né? Tem uma outra situação, Fábio, que aqui não contempla, né? E a toma ajuda, o ultrassom dá a dica, às vezes até o raio-x simples, que ninguém faz mais raio-x simples, né? Mas é pielonefrite enfisematosa, tá certo? Que é uma situação que acomete diabéticos, tá certo? Gram negativo, pacientes obstruídos, né? E dá para tentar tratamento clínico, né? Mas você pode chegar até a fazer nefrectomia para poder tratar o doente, dada a gravidade da situação que são os pacientes com pielonefrite enfisematosa. Mas, Fábio, assim, a gente vai tratar o doente, tá certo? E tem um aspecto que me chama muita atenção aqui, para falar bem a verdade. O Carlos traz um paciente para a gente que, apesar de estar grave, eu acho que a gente não tem a menor dúvida disso, está me chamando a atenção mesmo, assim, tá? Ele tem uma gasometria com bicarbonato de 14 e um PaCO2 de 37. Eu já fiz uns cálculos rápidos aqui, mas eu tenho certeza que você vai reforçar isso. E ele é um fumante há muito tempo, tá certo? Será que isso aqui é só uma acidose metabólica num paciente eventualmente DPOC, tá certo? Que tem uma doença renal crônica, que está cheio de ácido sendo formado por conta dessa infecção urinária grave, ou tem alguma coisa a mais que a gente tem que considerar aqui? Olha, eu sempre costumo falar, para quando eu discuto acidose, né, metabólica com aluno, que quando você vai pegar os livros textos, existe um monte de fórmula lá, mas que é o primeiro passo para você aprender a acidose metabólica é você entender o porquê dessas fórmulas todas, né? Então, assim, você não faz nada, se a gente não memoriza nada, se a gente não entende para que tipo de problema aquilo me resolve. O cálculo do PaCO2 esperado num paciente com acidose metabólica só faz sentido quando a gente quer avaliar o grau de insuficiência respiratória de um paciente, né?
Então, assim, não é, o cálculo episódio esperado é desnecessário num paciente em enfermaria, que esteja eupneico, certo? Agora, num paciente sala de emergência, que a gente está aqui ponderando, discutindo um bocado sobre se esse paciente pode estar séptico ou não, é relevante o cálculo do PCO2 esperado. E para quem não lembra, a fórmula, né, a gente vai pegar o valor do bicarbonato, que no caso aqui, Bruninho, você é o cara da matemática do grupo? Eu já fiz a conta aqui, já fiz até o delta-delta. Ó, então, Tudo pronto. o valor do bicarbonato, que seria 14, mais 8, 14. certo? Mais ou menos 2. Então, aqui de cabeça, 1,5 vezes 29, 31 a 27. isso. Então, é de 27 a 31 aí? 27 a 31, perfeito. Então, o que acontece? Ele tem o PCO2 esperado, ou seja, por conta da acidose, a gente tem um mecanismo tampão respiratório, então você esperaria que ele gerasse um aumento de frequência respiratória, trazendo o PCO2 para essa faixa, certo? Lembrando que cálculo do PCO2 é esperado, não compensado, certo? Compensação é outra coisa. Se o paciente tem um PCO2 acima dessa faixa que a gente chama de esperada, ele tem uma acidose respiratória associada, certo? Se ele tiver o PCO2 abaixo dessa faixa esperada, a gente chama de alcalose respiratória. Como é que eu entendo essa informação? É só bonito para falar assim, nossa, meu paciente tem uma acidose mista, né? Qual que é a utilidade desse PCO2 no caso do nosso paciente que está acima dessa faixa esperada? A gente pode interpretar que ele não esteja mais conseguindo gerar frequência suficiente, nem mesmo para tentar tamponar esse pH. Então, ele pode estar num cenário de gravidade que ele pode estar começando a fadigar. E para aquele bom emergencista, ele pega, às vezes por conta de um agaso, que é um exame barato, ele antevê um desfecho, eventualmente, de parada respiratória, insuficiência respiratória, necessidade de ventilação mecânica, certo? Então, me deixa preocupado nessa gaso o fato desse paciente ter uma acidose respiratória associada. Fabinho, agora, desculpa te interromper, mas lembro bastante dos exemplos, né, que você dava para a gente na sala de emergência, que você colocava numa situação, né, dois pacientes, um paciente que tinha acidose metabólica e que estava compensada, né, tinha um PCO2 mais baixo, e um paciente com acidose metabólica como esse, que já tinha também uma acidose respiratória associada, né? E aí você perguntava, e aí, qual paciente desse acha que vai evoluir mais rápido com necessidade de intubação? Qual é o paciente que a gente tem que ficar mais do lado, né? Qual é o paciente mais grave? Acho que isso é o que o pessoal tem que pensar, né? Que é esse paciente que a gente tem que estar mais do lado, que a gente tem que agir mais rápido, a gente tem que ficar do lado dele mesmo, né? A minha pimentinha para os dois aqui, para o Carlos e para o Fábio, então, é o seguinte: será que que eu não tenho um exame antigo dele, mas será que ele já era um retentor de CO2 já? Tá certo? E aí, eventualmente, tinha uns 45 de PCO2 e agora só tem uns 37, pronto, acabou? Simples assim? Acho que não. Até porque retentor mais crônico, aí o cenário é pior ainda, viu, Armin? Porque você esperaria um bicarbonato mais alto. Justo, Fábio, Exato. justo. Porque, lembrando que o sistema renal ele é mais lento, né? Então, assim, num cara que... aliás, eu sempre falo isso para os meninos, o Carlos vai lembrar. A melhor forma de você avaliar se o indivíduo é retentor crônico é olhar o bicarbonato, não o PCO2. Porque um fator de hipoventilação aguda sobe o PCO2, mas não há tempo hábil de subir tanto assim o bicarbonato. Isso, a não ser, Fábio, que tenha mais alguma coisa acontecendo, que ele esteja perdendo bicarbonato de algum jeito ou o bicarbonato esteja consumindo. Não, você imagina que o bicarbonato basal desse indivíduo fosse 30, ele está com 14, né? Realmente, o cenário a acidose dele é muito pior do que a gente estava aqui. Por exemplo, um DPOC, olha só, eu boto isso no slide de aula meu. Um DPOC, retentor de bicarbonato de CO2, que tem uma diarreia, e além disso é renal crônico, não tá certo? Ele pode ter um quadro exatamente como esse. Só que o caso aqui não tem diarreia, tá certo? Então é isso que me chama a atenção. E outra coisa interessante, né? 46 de taxa de filtração glomerular estimada, que é o basal desse paciente, não costuma ter acidose metabólica, tá certo? O paciente ele não vai ter acidose metabólica no estado basal dele. A gente nem fica preocupado com acidose nessa taxa de filtração glomerular. Não é comum.
Tá? Você vai ficar mais preocupado quando tem taxa de filtração glomerular, particularmente abaixo de 30. Tá certo? Vai entrando lá no estágio 3B, quase entrando no 4, que é onde tem geralmente mais acidose metabólica. Que, por sinal, é um fator muito, assim, deixado de lado por muito colega nefrologista, até por nefrologista, sabe? E tem se visto que a acidose metabólica é um dos fatores que acelera a progressão da doença renal crônica. Então, isso aqui, Fábio, vou ser sincero, me deixa meio encucado, né? Ou esse cara tem uma sepsis braba, tá certo, que nós estamos deixando passar. Tá sem o lactato, né, pra gente... Tá sem o lactato aqui, Ricardo, ainda mais porque tinha a possibilidade de ser uma acidose metabólica associada ao uso da metformina, tá certo? Ou tem alguma outra coisa, Ricardo? Tem mais coisa aqui, Fábio. Perfeito, concordo. Né? E o que mais você investigaria aqui, Fábio? Além dessas coisas mais óbvias que nós colocamos. Nesse momento, viu, Emerson, eu acho, até assim... Vamos tratar o doente, eu espero que ele tenha ficado bem, entendeu? Mas, assim... Eu talvez ainda não fosse por uma linha assim, igual o Bruninho já antecipou, de calcular delta-delta, que a gente pode falar mais para frente aqui. Porque é igual assim, apesar de ser um caso passando visita, que foi um caso que o Carlos trouxe, o Bruninho se encantou pelo caso, parece que viram coisas a mais aqui, né? Mas calcula o onion gap aí, Fábio. Quanto é que dá esse onion gap aí, meu? Então, o onion gap, né, só para lembrar aqui para o nosso ouvinte, quando é que a gente calcula? Eu sempre falo, problema primeiro, para quem nos serve. Quando nós estivermos diante de pacientes com acidose metabólica, que eu não tenho a causa, me ajuda na elucidação diagnóstica, eu calcular o onion gap. Porque a gente sabe que existem aquelas acidoses que aumentam o onion gap. Quais são essas acidoses? Toda acidose que há uma formação de um ácido novo, certo? Que dissociado gerará um novo ânion, a gente sobe o anion gap. Vou fazer aqui uma leiturinha fácil, né? A gente tem o princípio da eletroneutralidade. O que é isso? Né? As cargas elétricas dos nossos 3 compartimentos, intracelular, intravascular e interstício, elas são sempre neutras. Ou seja, os meus cátions são sempre iguais aos meus ânions. Então, nossos cátions, a gente normalmente simplifica todos os cátions na figura do sódio, porque o valor dos outros cátions, potássio, magnésio, cálcio, perto do valor da totalidade do valor do sódio em max, litro, é pequena. Então, a gente coloca assim, o sódio é igual à soma de todos os nossos ânions. Né? Nossos ânions podem ser representados, né, por cloro, bicarbonato e depois um monte de gente. Sempre que a gente tiver um aumento de algum outro ânion, a gente terá um aumento do anion gap. Então, a fórmula do anion gap é o sódio menos a soma do cloro mais o bicarbonato. O Bruninho fez todas as contas lá. 22. 22. O valor de referência aqui que vocês vão usar para o anion gap é de 8 a 12, certo? Então, quando a gente tem um anion gap aumentado, como é nesse caso, a gente vai pensar em algumas hipóteses. Então, descompensação de doença renal, acidose lática, cetoacidose diabética alcoólica e algumas intoxicações, certo? Como, por exemplo, metanol, etileno glicol, salicilato e oxalato, tá? Então, assim, nesse cenário, nós estamos aqui na dúvida entre doença renal e acidose lática de metformina, eu acho que o anion gap em ambos os cenários viria aumentado, certo? Eu não estaria pensando nesse momento aqui numa acidose de anion gap normal, ou também chamada de hiperclorêmica, a não ser que, coletado uma gaso arterial com lactato, viesse um lactato normal. Aí eu concordo com o Emerson. Eu tenho só a doença renal explica toda essa acidose? Acho que não. Então, não tendo a lática, ele poderia ter uma acidose de outra etiologia. Se a gente for partir para o pressuposto que ele possa ter uma de não anion gap aumentado, coexistindo com uma acidose de anion gap normal, teríamos que fazer o delta-delta que o Bruninho está comentando, né? O que é o delta-delta? Se vocês querem que eu fale, né? Manda brasa, Fábio. Se eu tenho pelo princípio da eletroneutralidade, então se eu estou acumulando um ânion novo e consumindo bicarbonato, vocês concordam que tudo que sobe o anion gap numa acidose de anion gap aumentado é proporcional ao que eu tive de consumo do bicarbonato?
certo? Perfeito. A soma dos nossos ânions tende a uma constância. Então, se clorobicarbonato e o ânion gap tende a uma constância e a acidose metabólica é caracterizada pelo consumo do bicarbonato, eu espero que ou suba o ânion gap ou suba o cloro. E que essa ascensão do ânion gap, por exemplo, seja proporcional ao decréscimo do bicarbonato. Então, se eu fizer uma brincadeira aqui de pegar a variação do ânion gap, quer dizer, o ânion gap do paciente, no caso aqui 22, menos o valor médio, né, que é de 8 a 12, seria 10, então a variação aqui de 12, né? E dividir pelo que variou o meu bicarbonato, certo? Que eu pegaria, então, 24, já que a faixa de referência é 22 a 26, né? Então, pega ali 24, menos o valor do ânion gap do paciente, né? Do bicarbonato do paciente, que deu 14, né? Então, se eu errei na conta aqui, seria 12 dividido por 10. Certo? Então, essa conta tem que dar aproximadamente 1. Tá? E fazendo a conta aqui, se eu tiver um cenário em que o consumo do bicarbonato foi muito maior, né, do que a ascensão do ânion gap, ou seja, como o bicarbonato nessa continha que eu estou fazendo aqui está no denominador, então se eu tiver uma variação do ânion gap sobre a variação do bicarbonato menor que 1, eu tenho uma outra causa de consumo de bicarbonato que não é essa acidose que está aumentando o ânion gap. Então eu presumiria a coexistência de uma acidose de ânion gap normal, ou também chamada de hiperclorêmica. Mas na conta aqui, se eu não errei na conta, né, Bruninho? Delta dá 1 e pouquinho. 1,2. Por enquanto, tá com que a gente Tá tranquilo. Então, não tem nada mais, então, Fábio, é isso? Por enquanto. Tá. Ô Carlos, conta pra gente aqui duas coisas. Tem uma pessoa que está nos acompanhando aqui, queria ter certeza que se não deu pielonefrite enfisematose no ultrassom. Parece que não deu, né, Ricardo? Não, sem sinais de pielonefrite enfisematose. Tá. Ô, Carlos, para a gente poder ir um pouquinho mais rápido, até para poder mostrar o diagnóstico final, tá certo? O paciente ficou bem, no final das contas? O paciente evoluiu bem, doutor. Foi conduzido com antibiótico terapia, hidratação. Ele retornou a níveis de creatinina próximos ao nível basal e boa resposta clínico e laboratorial do ponto de vista do quadro infeccioso. Depois foi feita uma tomografia de abdômen para avaliar esse abscesso renal, que não teve conduta de intervenção. O maior abscesso tinha 2,5 centímetros e não precisou de conduta cirúrgica, foi conduta conservadora mesmo com antibiótico terapia. Tratando a infecção, essa acidose melhorou? Então, aí é o que acontece. Durante a internação, esse paciente teve, a princípio, uma melhora discreta da acidose, mas evoluía, a despeito da melhora da função renal e da infecção, com uma acidose metabólica persistente. E aí, a gente começou a investigar essa acidose metabólica. Só um pontinho, Carlos, só para poder não passar batido, né? Você não tinha um lactato desse paciente no começo, não tinha? Não, no começo não foi solicitado esse lactato e, a princípio, como o paciente evoluiu bem, já ficou alguns dias tratando com antibiótico, já estava em contexto de enfermaria, foi optado por não coletar esse lactato. Tá, então vai só um ponto para todo mundo aqui, acho que é importante a gente sempre fazer isso quando a gente vê um caso, tá certo? O que eu faria de diferente se vendo esse paciente, né? Acho que a gente precisa lembrar que, como o Fábio ressaltou, deveria ter colhido um lactato lá inicialmente, que um paciente que tomava metformina com insuficiência renal, uma acidose metabólica importante. Isso é uma urgência, tá certo? E, eventualmente, o doente precisa até, eventualmente, dialisar por conta de hiperlactemia grave. Tá? Então, assim, o que a gente faria diferente do que a gente discutiu até agora, precisava ter tido um lactato. Como é que evoluiu, então, a acidose, Carlos? Ele mantinha um pH de 7,33, com bicarbonato de 16, com PCO2 de 33. Ih, Fábio, agora enrolou, hein, cara? Então, assim, passando um checklist aqui, né? Se a gente faz o cálculo do ânion gap, o gap veio aumentado, a função renal está melhorando, então vamos cortá-la como causa da acidose metabólica, né? Não causa única, né? Lactato, depois que ele melhorou, concordo com o Carlos. Agora a gente não está pensando em lática mais. Cetoacidose não é. Intoxicações, né? Então vamos pensar, ele tomava ácido acetilsalicílico, mas para você ter intoxicação por salicilato,
né? Não me cabe. Só se a gente repetisse os exames dele, né? Então, recalculasse esse neon gap, recalculasse o delta-delta, atrás de, eventualmente, uma causa hiperclorêmica, porque o que a gente poderia pensar aqui de hiperclorêmica? Ele sendo diabético, já com tempo de doença, vasculopata, um hipodosteronismo hiporreninêmico, né? Tá. Só para poder ajudar aqui a galera que está perguntando aqui, fizeram uma pergunta sobre isso, se cefepime seria demais para esse caso, né? Antes disso, de responder, eu posso responder isso. Carlos, saiu a urocultura desse paciente? Não, a urocultura estava correndo nesse momento ainda. Mas depois saiu a urocultura do paciente? Saiu a urocultura e não conseguiu isolar nada, doutor. Tá, então isso é uma coisa que às vezes acontece. Eu não sei se o paciente tomou uma dose de antibiótico antes e tudo, pode ter deixado batido. Em relação ao cefepime, Bruno, eu particularmente eu não daria, lembrando que esse paciente tem insuficiência renal e eventualmente, mesmo porque não está disponível hoje na nossa instituição, mas nas instituições que tem disponível, tá, tomar um pouquinho de cuidado com a possibilidade de intoxicação e casos neurológicos de neurotoxicidade do cefepime em pacientes com doença renal. Tá? Tem que ter essa atenção. Para abscesso, tem mais trabalho como preferência para carbapenêmico também. Aí, Fábio, mas eu estou curioso com essa acidose, cara. Acho que a gente precisa recalcular tudo isso que você falou. Tá certo? Então, dá para recalcular aí? Precisa dos eletrólitos, né? Para poder fazer de novo aí, né, Fábio? A gente tem aqui eletrólitos que foram solicitados nesse momento da evolução. O paciente, além dessa acidose, desenvolveu também uma hiponatremia, um sódio... Nossa, mais 4 horas de discussão agora. Um sódio, ainda mais com o Fabinho, né? Com sódio de 123, um potássio de 5,8, também desenvolveu uma hipercalemia, e um cloro de 101. Nesse momento, a gente calculou o anion gap. O anion gap do paciente veio de 14. Na trave ali, né? Exato. E aí foi calculado o delta-delta, o delta anion gap sobre o delta bicarbonato, que veio de 0,5 nesse momento. Bem baixinho. Agora, Fábio, deixa eu dar uma cutucada em você aqui. Tá certo? É um paciente que tem uma acidose tubular renal associada a um hipoáldo hiporreninêmico, como você comentou, né? Que é uma forma de acidose tubular renal, na realidade. Tá certo? Ou é uma insuficiência suprarrenal pura, Fábio? Provavelmente, assim, eu não tenho contexto para pensar em insuficiência adrenal aqui, glicocorticoide. Perfeito. Apesar de que é difícil, né? Porque um dos pilares da insuficiência adrenal é a hipoglicemia, mas ele já é diabético, né? Às vezes ele não tem tanto. Isso é difícil fazer diagnóstico, hein, Fábio? Mas só para... Porque às vezes quem está ouvindo, não sei se ficou claro como é que o Emerson chegou, como é que a gente está chegando nessa hipercloremia. O anion gap dele, de 14 agora, nesse momento, é um anion gap pouca coisa alterado, né? Então, assim, a variação do anion gap é o delta de 4 apenas. Para um bicarbonato bem mais baixo, certo? Então, dá para perceber que ele está tendo um consumo de bicarbonato sem formar tanto ácido novo, certo? Então, se fosse da insuficiência renal, né, que você tem acúmulo de sulfato, fosfato, certo? Seria esperado um aumento de anion gap proporcional ao que consumiu do BIC. Então, por isso que a gente está chegando à conclusão que esse paciente pode ter uma hiperclorêmica. Sempre hiperclorêmica a gente pensa nas ATRs e enteropatias perdedoras de bicarbonato. Mas tem 101 de bicarbonato, de cloro, Fábio? Então, ele não tem nada para justificar, mas é uma hipercloremia relativa, né, que a gente fala, né? Isso. O cloro, valor de referência é de 95, 105, para quem está ouvindo, né? Então, assim, agora, vamos pensar, uma hiperclorêmica, enteropatia, né? Então, fístulas abaixo do ângulo de trás, diarreia, não tem contexto, né? Aqui, ATRs, vamos lá, tem a ATR tipo 1, que é distal, a tipo 2, que é o Fanconi, que é proximal, e a tipo 4, que é o hipoaldosteronismo, que é no coletor. A tipo 1 não está batendo com potássio aí, né? Sim, normalmente tem potássio baixo, Ricardo, bem lembrado. E aí não tem outra coisa, Ricardo, que eu vou puxar a orelha de novo aqui do Carlos, né? E de todo mundo que estiver nos assistindo. Cara, ele falou a urina 1, ele só falou da leucocitura, ele não falou do pH urinário, tá certo? Então a gente precisa de pH urinário, tá certo? Para poder fazer esse raciocínio clínico melhor. E a puxando a orelha na boa, viu, Carlos? Fica sossegado. Claro. Tá certo?
E Pra mim Sempre que eu já tomei muita é bronca, gostoso. cara, então relaxa, fica de Ô, boa. eu tô feliz de estar aqui aprendendo com vocês mais. Para linkar tudo na pergunta do Emerson, existe uma entidade, né, que às vezes o pessoal esquece, que chama-se hipoaldosteronismo hiporreninêmico, que é uma doença, é uma complicação do diabetes. O diabetes é uma doença endotelial, né? Então você tem uma disfunção na mácula densa renal e o paciente ele acaba tendo menor produção de renina. Então, na verdade, ele não tem uma insuficiência adrenal primária. Ele não produz aldosterona porque não há níveis séricos de renina suficientes, certo? Então, ele não tem deficiência de cortisol, por exemplo. Ele tem deficiência exclusiva da aldosterona. E aí, Beleza. a evolução Uma pergunta que eu faria agora pro Dr. Emerson, aproveitando ele um pouco aqui. Nesse momento, doutor, o senhor, mesmo sem os estigmas de uma enteropatia perdedora de bicarbonato, não tem diarreia, não tem nenhum sinal de fístula, o senhor calcularia o anion gap urinário ou já iria pensando numa acidose tubular direto? Você sabe que você pode até calcular, Carlos. Eu tive um caso em comum com o Ricardo Acaiaba, algum tempo atrás aí, que a gente até discutiu, passando rápido aqui no Passando Visita, que foi um caso de acidose tubular renal associada a Sjögren, né? E o paciente tinha hipocalemia e tudo. Só que se você for, isso é uma coisa que é um detalhe do cálculo do anion gap, viu, Carlos? Urinário. Você não, em teoria, você não deve calcular o anion gap urinário em quem tem insuficiência renal. Sim, tá certo? Então, a gente tem que olhar com muita ressalva aqui. Se vier um valor pouco positivo, né, que é o que vai acabar acontecendo, talvez, fica difícil valorizar o anion gap urinário, né, por conta da insuficiência renal que esse paciente tem. Tá? Vocês calcularam o anion gap urinário aqui? Calculado o anion gap urinário desse paciente, foi o anion gap urinário de mais 9. Né, que não é nenhuma grande maravilha também, né? Só porque às vezes tem gente que não está acompanhando a pergunta do Carlos. O que acontece, né? Um dos mecanismos de tamponamento de pH renais é a excreção. Você consegue excretar íons H+, na forma de amônio, né? Que é o NH4+. E como ele é um cátion, a gente acaba excretando não na sua forma iônica, mas sim na forma do sal, cloreto de amônio. Certo? Então, o que acontece? O anion gap urinário não é a fórmula do anion gap sérico com eletrólitos na urina, certo? A fórmula do anion gap urinário é o sódio urinário mais o potássio urinário menos o cloro urinário. E ele tende a 0, certo? Então, se você presume que numa doença tubular esteja comprometida essa capacidade de excreção de cloreto de amônio. Já quando eu tenho uma enteropatia perdedora de bicarbonato, o rim trabalha normalmente. Tá? Então, pensem assim, os nossos ouvintes. Toda acidose em que há funcionamento renal normal, espera-se que o cloreto urinário esteja aumentado, fruto da excreção de cloreto de amônio. Então, o anion gap urinário, que ele normalmente tende a 0, ele fica propenso a ficar mais negativo. Já quando eu tenho uma tubulopatia, eu tenho comprometido a minha capacidade de excreção de cloreto de amônio, então eu tenho um paciente com acidose, e essa antítese de ter um anion gap urinário positivo, como foi o paciente. Mas assim, enfim, assim, o jeitão da coisa aqui do caso, Fábio, não sei o que vocês concluíram depois, Carlos, me parece um hipoáldo hiporreninêmico mesmo, tá certo? E já dá para ter essa desconfiança, né, lá no início da evolução, né, bicarbonato muito baixo, não muito baixo para o grau de insuficiência renal que esse paciente tem, pelo grau de comprometimento sistêmico. Então, parece que tem alguma coisa a mais consumindo bicarbonato mesmo, como o Fábio falou, e talvez sejam as pessoas que eu mais gosto de escutar e ver discutindo a acidose metabólica. Ele consegue trazer um assunto muito árido de uma forma muito didática. Tá? Agora, o problema, Fábio, para falar a verdade, assim, para mim, eu concluiria o caso aqui. Acidose tubular renal, né, tipo 4, secundária ao diabetes, tá certo? O hipoáldo hiporreninêmico. Que é um grande desafio, inclusive, pessoal, no tratamento conservador da doença renal crônica. Né? Então, às vezes é difícil, porque esses pacientes ficam hipercalêmicos, Fábio, né? E isso é um impeditivo
até pouco tempo atrás, de usar o inibidor de ECA ou BRA, né? Então, terapia de retardar a progressão da doença renal crônica, né? E ECA ou BRA, tá certo? As glifosinas, né? Que talvez o maior estudo seja com a dapaglifosina. Mais recentemente, o finerenone, né? Que o Fábio me ajudou num estudo aqui em São José do Rio Preto, né? Tá certo? Que é que foi um estudo importante na retardar a progressão da doença renal crônica. E para tratar esses casos assim de hipercalemia, difícil de tratamento em consultório e até em hospital, agora nós temos uma alternativa que é o zircônio, né, que foi recentemente lançado aí. Mas existem outras possibilidades de acidose tubular renal, Fábio, né, porque é comprometimento da secreção de aldosterona lá na suprarrenal também pode acontecer, né? Existe outra possibilidade, Fábio, que te vem à cabeça assim? Fábio, Bruno, Ricardo? Só lembrar que existe uma forma de hipoaldosteronismo que também não tem disfunção primária da adrenal, que é o hipoaldo induzido pelo uso de heparina. Fábio, eu falo esse treco aí toda semana com um residente da nefrologia. Heparina da hipercalemia, heparina da hipercalemia. Eu falo assim, inventa outra para mim, tá certo? Vai procurar outra causa de hipercalemia, porque o doente precisa tomar heparina, senão ele vai ter uma TVP e vai morrer de embolia pulmonar. Tá certo? Agora, que existe. Vocês já viram? Mas aí a renina tá normal nesse caso. Que aí daria para diferenciar pela atividade. O problema, Ricardo, é que o cara toma losartan, cara. Entendeu? Nesse momento, professor, durante a internação foi retirado a losartana por conta da piora da função renal, e o paciente teve o controle dos níveis pressóricos com hidralazina e monocordil e amlodipino. Era um paciente que estava difícil de controlar os níveis pressóricos e precisou da associação dessas 3 drogas. Então ele já estava aí há pelo menos uns 10 dias sem losartana. Tá. Você faria mesmo, Fábio, alguma coisa a mais? Porque você usaria renina, aldosterona, como o Ricardo comentou? Olha, na prática. Se eu tivesse exposição, sim, mas se o auditor me negasse o exame, eu já trataria como? Porque, olha só o dilema, né? Se você fez o diagnóstico da acidose metabólica com NGAP normal, você não precisa da renina aldosterona para iniciar com a fludrocortisona, que é a reposição só mineralocorticoide. Só que, veja, se eu tenho dúvida que o paciente tem essa acidose de NGAP normal, você imagina tratar empiricamente com fludrocortisona um paciente que o Carlos está me dizendo que está com manejo de pressório complicado? É como se eu estivesse induzindo, se ele não tivesse o hipoaldo e der fludrocortisona simplesmente, eu vou estar induzindo, sobreposto à hipertensão essencial dele e da doença renal, um hiperaldo. Perfeito, Fábio. Perfeito. Acho que é o tipo de situação que vale a pena gastar um din-dinzinho, tá certo? E fazer uma dosagem de renina e aldosterona. Foi feito, Carlos? Foi feito. Ele tinha uma atividade plasmática de renina que era normal. Foi pelos valores de referência do hospital, normal. Tá. E agora, José? Então não era um hipoaldo hiporreninêmico, então? Era um hipoaldo, na verdade, hiperreninêmico, né? Normoreninêmico para a situação. Exatamente. Não é comigo não, precisa dos universitários. Passou um pouquinho aí, Ricardo. E o nesse caso aí, acho que não está difícil, assim. Você está entre 2 hipóteses. Uma delas, você praticamente descartou. Tira heparina e vê como é que o paciente vai evoluir. Tira heparina e faz bota para andar. Dá um Doax aí pro paciente. Tava com heparina, então. Tava com heparina. Na internação foi deixada a profilaxia com heparina não fracionada, por conta da disfunção renal que ele estava no momento. E aí, realmente, foi isso que aconteceu. A gente retirou a heparina não fracionada desse paciente, já estava melhor do quadro clínico, a gente estimulou a deambulação, né? Fez outras formas não medicamentosas de profilaxia para tromboembolismo venoso. E com a retirada da heparina, o paciente começou a melhorar da acidose. E aí o diagnóstico final foi realmente uma acidose tubular renal tipo 4, induzida por heparina. Aí, Fábio, tá vendo? Aquelas coisas que a gente fala que não existe, de vez em quando aparece, né, meu? Ainda bem que a gente falou antes de falar o resultado, né?
E pior que eu nem conheço o caso mesmo, assim, porque eu não estava na clínica, não vi discutir esse caso. Eu até achei, porque confesso que assumo um certo despreparo de vir à reunião por não ter visto o caso antes. Confiei no Bruno e no Carlos, né? Falei assim, eu gosto de vir para a reunião com um caso meio surpreso um pouco, né? Mas ele falou, como esse caso é do HB, quando ele estava fazendo residência de clínica aqui, o Carlos, eu falei assim, puxa, eu não lembro desse paciente, eu não sei se eu conduzi esse paciente depois em enfermaria com eles. Ainda mais se deu hipoaldo induzido por heparina, nossa. Né? Ô, Ricardo, eu vi você tomando um gole de alguma coisa aí numa caneca meia complicada aí. O que é, copo, Ricardo? campeão. É o copo campeão? Campeão. O Campeão campeão das nacional lanternas. desse ano ainda. Hã? E o que tem dentro dessa caneca aí, Ricardo? Por enquanto é água, né? É água. E você, Bruno, tá tomando uma cerveja aí, cara? Na gringa? Eu tô tomando uma água saborizada aqui com gás. Água saborizada, lemon. É muito chique. Eu achei que era tubaína. Tubaína do Brasil. Vamos entrar lá fora da tubaína, hein, cara? Tubaína. Ô, Fábio, eu preciso comprar um presente para um amigo meu, um vinho, cara. Vou ter que levar amanhã para ele lá em São Paulo. Você tem alguma sugestão para levar, cara? Se for um presentão que você queira dar. É um presentão, é um cara é do coração, vai. Presentão que mais ou menos assim, tô numa faixa de preço assim, que não exceda, uns 500, 400 reais, mas é um presentão. É padrinho de casamento. DV Catena, né, que na casa dos 200, Malbec, vinho argentino muito bom. O Alma Negra também é um vinho argentino que é um pouquinho mais, chega perto dos 300. E um que também agrada muito, que é uva primitivo, é o 1947. Meu Deus. Carlos, conta pra mim, Carlos, você tá tomando cerveja? Você tá na fase desses vinhos caros ou você tá na fase da cerveja ainda, meu? Ih, professor, eu sou da fase da cerveja ainda. Acho que esse vinho não me pegou ainda, não. Sou cardiologista raiz. Então, recomenda pro pessoal aí em São Paulo, você que é de São Paulo, tá com fazendo residência, faltando a pelada do Dante hoje. Recomenda um barzinho para eu poder ir no sábado à noite com a minha esposa aí. Carlos. Sábado, Boteco Boa Praça, professor. Boteco Boa Praça. Fica onde esse boteco, meu? Tem vários, na verdade, mas o melhor é ali na região do Itaim. Tá. O que tem de bom lá, cara? É um boteco aberto, com cerveja gelada, petisco bom, rola uma música ao vivo, mas nada muito alto, dá para conversar também, que dessa fase a gente já passou também, né? Não sei, eu sou jovem ainda, cara. Ô, Ricardo, você gosta desse tipo de ambiente, cara? É bom, né? Hã? Se tiver uma comida light, né, isso me preocupa muito. Uma rúcula, Se tiver só torresmo, a gente come o torresmo. Só torresmo vai fazer uma forcinha, né, Ricardo? Carlos, foi uma satisfação grande ter você conosco aqui no Passando Visita. Espero que você volte, inclusive depois de ter acabado a residência, para discutir conosco algum aspecto da cardiologia, tá certo? Vamos dar uma cardite lúpica para ele aí. Nossa, aí você quer botar o cara na parede, tá certo? As brincadeiras aqui à parte, essas puxadas de orelha são só para poder apimentar um pouquinho a nossa relação, tá certo? E esse foi um grande episódio. Vocês têm algumas palavras finais aí, Bruno, Ricardo e Fábio? Agradecer o pessoal aí que está acompanhando ao vivo a gente nessa iniciativa nova aí de fazer ao vivo. Agradecer as perguntas que eles mandaram, né? Então, obrigado a todos aí. Esperamos fazer os próximos aí. O Bruninho tem mais 999 casos, né? Vamos ver os próximos aí. A gente deixou a pergunta do ouvinte respondida, não lembro. Respondemos tudo, Fábio. Respondemos tudo aqui. Beleza. Ô, Carlos, sem ser boteco de recomendação, você tem alguma mensagem final aí, meu? Ô, professor, primeiro eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar com vocês, aprendendo novamente. Sinto muita falta, sei que são fases, né, mas sinto muita falta do dia a dia ali na enfermaria, aprendo não só medicina, mas também muito sobre a vida, né, e queria mandar um abraço, vocês me permitem aí pro
pessoal contemporâneo meu da residência lá no HB, aí no HB, né? Meus R iguais, principalmente o Carlos e o Thiago, que eram meu grupo lá da residência. Para minhas R+, a Júlia e a Carol com K. E para as R-, a Mari e a Milena, fazendo jabá aqui, que também ajudaram a acompanhar esse caso e tiveram contato com esse caso aí. Muito obrigado aí, é um prazer, sempre um prazer estar com vocês. Só para meu último, finalmente, todos esses nomes que ele comentou aqui são pessoas muito queridas, viu? Também, então, quero estender aqui um abraço, um beijo para todos eles. É isso aí. Esse foi o Passando Visita. Bruninho. Agora deixa eu fechar aqui, Ricardo. Tem que fazer fechamento inicial ou não? Ele vai falar inglês agora. Não, é verdade, cara. O cara vai falar inglês, cara. Tem que ter mensagem. Tem livro. Obrigado, Cabinha. Hã? Tem livro, recomendação? De livro? Tem recomendação de livro aí, cara? Não, eu tô imerso no curso de inglês aqui, eu tô lendo pouco, mas assim, eu vou falar rapidinho, porque a gente já cedeu muito tempo. Quero agradecer a todo mundo que participou, pessoal. Que as pessoas sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e falar assim, que é uma satisfação participar, fazer parte da vida de pessoas que você vê que vai continuar brilhando e que vão muito longe. Talvez esse seja o principal papel nosso, né? A gente participar um pouquinho de pessoas brilhantes, como o Carlos e outros que passaram por aqui, né? E que eu queria falar o seguinte, eu vou traduzir, não falar inglês não, Cabinha. Eu vi num livro aqui que eu comprei aqui, agora eu tô comprando livro usado da Amazon, é mais barato, demora, mas chega, é bem mais barato. Que ele fala o seguinte, se você compartilhar o que você ama de verdade, as pessoas que amam a mesma coisa, ou coisas que fazem sentido, vão te encontrar. Então, assim, você não precisa ir atrás das coisas, você compartilhar o que faz sentido na sua vida e que você ama, as pessoas certas vão te encontrar. Então, só para a gente levar essa frase aí com a gente, agradecer a todos vocês e é isso aí, um abraço a todos. É isso aí. Então, fazendo o fechamento final, esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.